E aí, pessoal, aqui é o Ícaro, do canal Mátesis, né? E a gente vai aqui discutir hoje o problema do relativismo, ok? Então a gente vai apresentar aí algumas objeções, alguns problemas teoricamente relevantes para a questão do relativismo, ok? Então a gente vai aqui, em primeiro lugar, discutir um tópico lá daqueles tipos de relativismo, que é o relativismo factual. Por quê? Porque o relativismo factual é aquele que tem uma orientação politicamente mais imediata. Né? Em que sentido ele tem uma orientação politicamente mais imediata? O relativismo factual, como a gente viu lá, é o tipo de relativismo que ele relativiza os fatos. O que é que quer dizer isso? O que é que ele quer dizer quando a gente diz que essa teoria do relativista ela relativiza os fatos? Grosso modo, a gente pode dizer que ela relativiza os fatos na medida em que ela esvazia o conteúdo ontológico dos fatos, tornando eles meras contingências sociais, ok? E na medida em que esses fatos são meras contingências sociais, então eles são passíveis de mudança, e essas mudanças vêm pela ação política, ok? Então, claramente a gente vai ver aqui que uma articulação bastante imediata, né? Não precisa de um grande refinamento para se concluir do relativismo uma orientação política, ok? Uma orientação política mais claramente progressista e revolucionária, né? Porque o revolucionário é justamente aquele que quer fazer terra arrasada da ordem política, ok? Então, na medida em que você defende que os fatos são relativizados, né, os próprios fatos são esvaziados do seu conteúdo ontológico, que são meramente contingências sociais, então eles são todos eles passíveis de ação política. Né? E você pode até chegar à conclusão, como esse pessoal da biopolítica e do descolonialismo, né, que todas essas coisas são meios de essa história de fato e realismo, né? E ciência, tudo isso é coisa para dominação, tudo isso é discurso ideológico para dominação política das minorias, né? Então você tem claramente uma decorrência de uma orientação política. Então vamos logo direto ao ponto da questão teórica. Então, a gente retomar aquela discussão teórica lá sobre o relativismo factual, a gente vai ter justamente a tese seguinte, né, do relativismo factual ou relativismo alético. Né? Eu estou utilizando aqui indistintamente facto e verdade, né? Porque para o nosso problema aqui, essa distinção ela não é relevante, ok? Mas cabe aqui mencionar que é possível se distinguir fato e verdade, ok? Então, retomando a nossa caracterização do relativismo factual, a gente tem o seguinte princípio, né, do relativismo factual. Então, para todo P, necessariamente, se P é um fato, então P é socialmente construído, ok? Então, esse é o princípio que o relativista factual está comprometido, ok? Então, esse é o princípio que o relativista factual está comprometido. O que é que quer dizer basicamente essa fórmula aqui? Como eu já li aqui de forma informal, ele quer dizer simplesmente que há uma necessitação entre P ser um fato e P ser socialmente construído. O que é uma necessitação? Uma necessitação é um condicional que é necessariamente verdadeiro. Né? Essa relação de condicionalidade, se então, que é simbolizada por essa seta aqui, ela está no escopo, nós dizemos na lógica que o operador do condicional está no escopo do operador modal, ok? O operador modal aqui, digamos assim, ele é o dominante, né? Digamos assim, aqui na operação lógica, ok? Então, nós estamos dizendo aqui que o P ser um fato, do P ser um fato, se necessita que P é socialmente construído, ok? Então, esse é o princípio que o relativista factual, o relativista, o construtivista social factual está comprometido teoricamente, ok? Então, basicamente, aqui a gente pode apresentar três objeções, né? Três objeções clássicas que se vincularam na literatura, que são as objeções do Paul Bourgoisian. Né? Essas objeções podem ser encontradas no livro dele chamado Fear of Knowledge. Okay? Foi, inclusive, se eu não me engano, ele foi traduzido para o português, Medo do Conhecimento. Se eu não me engano, foi a Loyola, mas eu não tenho certeza não.
Okay? Basicamente, você vai encontrar lá nas objeções dele no Fear of Knowledge 3 objeções. Okay? Essas objeções são chamadas de a objeção causal, a objeção conceptual e a objeção da discordância, do disagreement. Okay? Então, a primeira objeção, eu vou falar aqui, grosso modo, essas objeções. Né? A primeira objeção, ela nos diz o seguinte, que o relativista factual ele é teoricamente incoerente. Por quê? Porque defender que todo fato é necessariamente é socialmente construído, né, então necessariamente se é um fato, então é socialmente construído, implica, por sua vez, defender que fatos que são prévios à nossa própria existência e à existência da nossa própria sociedade são socialmente construídos. E isso é uma absurdidade ontológica, ok? Porque fatos cosmológicos, fatos matemáticos e fatos lógicos pré-existem, a sua condição de existência está para além da própria condição humana e da condição da construção de uma estrutura social, de uma comunidade política e social. Então, dizer que esses fatos são dependentes dessa estrutura social é uma absurdidade metafísica. Né? Então, dizer que constantes físicas, como, sei lá, a constante de Boltzmann, sei lá, é dependente socialmente, né? Ou que verdades matemáticas são socialmente dependentes, né? É simplesmente uma absurdidade, ou que o neutrino, a existência de neutrinos, a existência de átomos é uma socialmente construída, no sentido que é socialmente dependente, né, da realidade, é construído socialmente, soa absurdo, né? Teoricamente é implausível e, no limite, é teoricamente absurdo e incoerente. Então, essa seria a objeção da causação, a objeção causal, porque os fatos propriamente ditos são anteriores à própria constituição social e humana. Então, a gente teria justamente a falsificação desse princípio do relativismo factual. Por quê? Porque o relativismo factual, como eu já disse, ele é uma universalização, né, tem um codificador universal primeiro, de uma necessitação de um condicional. Então, se você tem que existe alguma proposição P, que possivelmente P é um fato e P não é socialmente construído, por exemplo, esses fatos que são prévios à própria existência da sociedade, então você tem claramente uma falsificação desse princípio do relativismo factual, ok? Se quiser aí pode comentar, se aproveitem e curtam logo aí, né? Se inscrevam no canal, mas quem tiver alguma dúvida sobre esse comentário aqui mais técnico, mais por cima aqui da questão, né? De como falsificar pelas condições de verdade uma fórmula lógica, comentem aí embaixo que eu posso tirar algumas dúvidas, ok? Então, basicamente, essa é a objeção causal, ok? A segunda objeção é a objeção conceptual. Essa objeção é a objeção que eu julgo mais fraca, né? Porque ela está diretamente vinculada, para quem conhece aí as obras do Boghossian, ela está diretamente vinculada com uma compreensão semântica que o Boghossian tem, que é a compreensão do papel do domínio dos conceitos na constituição teórica, né? É uma espécie de inferencialismo conceptual, ok? Então, basicamente, ele diz o seguinte, né? Que o relativismo factual ele implica numa incoerência ou numa inconsistência conceptual. Okay? Em que sentido o relativismo factual implica numa inconsistência conceptual? Implica numa inconsistência conceptual porque determinados conceitos, eles mesmos implicam que eles são independentes, o conteúdo deles implica a independência da mente, portanto, a independência da construção social. Então, por exemplo, o exemplo que ele dá é o exemplo do neutrino. Né? O próprio conceito de neutrino, por sua vez, ele implica que o neutrino é independente da mente. Ele é uma realidade independente da mente, portanto, é uma realidade independente da construção social, da realidade social, da constituição social. Ok? Então, nessa medida, defender que o neutrino é socialmente construído seria conceptualmente inconsistente, porque o próprio conceito de neutrinos, o próprio conteúdo semântico, pressupõe justamente
que o neutrino é independente da mente, portanto independente da construção social. Então, defender o relativismo factual cairia justamente numa incoerência conceitual. Ok? O terceiro argumento é o chamado argumento do disagreement, o argumento da objeção da discordância. Né? Eu vou apresentar aqui diretamente essa objeção. Por quê? Porque essa objeção ela é confusa eu julgo, até para o próprio Boghossian, porque ele argumenta ela de forma que me parece confusa. Vamos ver aqui rapidamente. Então, nós temos o seguinte argumento do problema da discordância. Ok? Então, a primeira premissa nos diz que se P é construído, então P. Se o fato de P é construído, né? Se nós temos que P o fato de P é construído, então nós temos que P. Se nós construímos o fato que P, então P. Ok? A segunda premissa, ela nos diz que, uma vez que é possível que uma comunidade construísse também o fato de que não P, então possivelmente não P. E aí ele conclui, né? Então é possível que P e não P. Qual o problema disso? O problema disso é que ele acha que essa conclusão ela está em contradição com o princípio da não contradição. Ela está em contradição com o princípio da não contradição. Okay? Qual é o princípio da não contradição? O princípio da não contradição nos diz o quê? Ele nos diz que para todo P, necessariamente, não é o caso que P e não P. Ok? Necessariamente não é o caso que P e não P. O que é impossível, se a gente jogar a negação para lá e colocar o operador de Diamond, nós vamos ter que é impossível que P e não P. Ok? Por uma operação chamada de modal negation. Ok? Então, basicamente, esse é o argumento dele. Qual o problema desse argumento? Eu acho que esse é o pior argumento do Boghossian, porque ele não é sequer, não é que ele não é nem correto, ele não é válido. Porque ele não chega ao que ele quer. Por quê? Porque do fato de que possivelmente P e possivelmente não P, não se segue uma contradição. Né? Uma contradição é P e não P. O que ele razoavelmente coloca é que você pode chegar ao caso que P e que possivelmente não P. Ok? Então, isso não geraria uma contradição. Por quê? Porque possivelmente não P seria instanciado em outro. Né? Não geraria uma contradição porque você não tem P e não P, mas que possivelmente que P, ou simplesmente o P atualmente, e não P, e possivelmente não P. O problema está aí nesse possivelmente não P. Então, o fato de que algo é P e possivelmente não P, não se segue uma contradição de modo algum. Ok? Então, esse argumento é o pior que tem, porque ele não é sequer válido. Ok? A gente pode até mostrar formalmente, mas isso aqui tomaria um espaço desnecessário. E o argumento, claramente, não é preciso nenhum exame muito formal e rigoroso para ver que esse argumento não procede. Ok? Então, basicamente, essas são as três objeções que o Etchmend é um cara que eu estou pesquisando, mas o Boghossian levanta para o problema do relativismo factual, ok? Mas isso é só o que a gente pode dizer? Obviamente que não. Então, em primeiro lugar, a gente pode observar o quê? Se a gente voltar aqui no nosso princípio, né? No nosso princípio aqui, do relativismo factual, a gente pode perguntar qual é a explicação do relativismo factual. Né? A principal explicação do relativismo factual, sustentar o relativismo factual, é chamar a atenção para a questão da relativização dos esquemas conceituais, ou que determinada proposição ela só é inteligível porque ela está vinculada a um contexto histórico-social. Ok? E eles querem concluir disso o relativismo factual, mas isso é claramente um non sequitur. Essa seria a primeira objeção de base para o relativismo factual, é que ele simplesmente é injustificado, porque os argumentos que o relativista normalmente levanta para sustentar o relativismo factual não se justificam o próprio relativismo factual, que é essa questão do que o próprio Boghossian chama de
dependência descritiva, no argumento da dependência descritiva. Ou seja, determinado fato só é inteligível a partir de um quadro referencial ou de um esquema conceptual e por aí vai. E daí se segue que esse próprio fato é relativizado. Não, isso aí seria um non sequitur. Por quê? Porque, no máximo, se a gente aceitar essa caracterização essa caracterização de teorias, né, como a teoria abrange o próprio fato, né, disso só se seguiria que a inteligibilidade do fato é dependente do esquema conceptual, e não que a própria existência do fato é dependente. Ok? Então, a gente só se seguiria disso simplesmente a questão de que aquele fato é inteligível a partir daquele esquema conceptual ou aquele quadro teórico, mas não que a própria existência causal do fato é dependente do esquema teórico. Seria absurdo. E daí não perceber essa distinção é justamente o que vai causar justamente o choque com a objeção causal do senso comum, que é você acabar defendendo que certos fatos que inclusive existem anteriores a nós são socialmente dependentes, são socialmente construídos, né? Daí que gera essa absurdidade, que é justamente não compreender essa distinção em que, embora um fato ganhe inteligibilidade a partir de um certo quadro, um certo esquema conceitual, um quadro teórico, não se segue que a própria existência do fato gera dependência ontológica, né? Ou gera fundamentalidade ontológica, ok? Essa é a confusão entre a inteligibilidade, o quadro, a dependência da inteligibilidade do fato e a própria dependência da existência ou causalidade do fato, ok? Daí é que gera justamente um non sequitur, né? Defender do fato de que uma relativização com relação ao quadro ou a um esquema conceptual, se você concluir disso que o próprio fato é relativizado, é claramente um non sequitur, porque o máximo que você só conclui é que a inteligibilidade do fato pode ser dependente do esquema conceptual, mas não a própria existência ou constituição causal do fato, né? Ok? Então, basicamente, essa seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria discutir justamente a explicação da relação de construção. Ok? Se a gente for buscar teorizações que explicam essa questão da construção, a gente vai encontrar basicamente duas, ok? A gente vai encontrar duas caracterizações teoricamente relevantes de construção. Quais são elas? O construtivismo causal e o construtivismo constitutivo, ok? O que é que diz o construtivismo causal? O construtivismo causal nos dá a seguinte cláusula, né? Essa cláusula é oferecida pelo filósofo Mellon, ok? Ele nos diz o seguinte: X causalmente construi Y se e somente se X causa Y, a existência de Y ou a persistência ontológica de Y. Ou, numa versão mais fraca, X causa as propriedades ou a constituição tipológica de Y. Okay? Então, esse é o construtivismo causal. Então, ele está dizendo basicamente que um próprio Y é causado construtivamente, né, por determinada dependência social. Okay? O construtivismo constitutivo, por sua vez, ele diz que X constrói constitutivamente Y, se somente se X, o Y é normativamente ou performativamente dependente de X. O que é que quer dizer isso com isso, né? Quer dizer que a própria existência de Y depende de uma determinada constituição normativa ou pragmática, né, ou performativa, vinculada a esse X, ok? A gente pode compreender isso basicamente com um exemplo, né? Que é um exemplo do John Searle, né, na construção social, ok? Na sua ontologia social, ok? Que é, por exemplo, que é a questão dos jogos, ok? Jogos são normalmente fatos sociais nesse sentido de construção constitutiva. Por exemplo, se a gente se perguntar sobre a constituição ontológica, por exemplo, do impedimento no futebol,
ok? Um determinado evento é caracterizado como impedimento se ele está determinado pelas normas futebolísticas, sobre as normas do futebol, ok? Se uma determinada coisa ocorre, uma coisa parecida com o impedimento ocorre fora desse âmbito futebolístico, ele claramente não é um impedimento, ok? Então, no caso ainda mais no caso do futebol de campo, né? Porque, por exemplo, no caso do futsal, o futsal não tem essa questão dessa norma do impedimento, ok? Então, o impedimento, esse evento, o fato do impedimento, ele é dependente dessa constituição, dessa prática normativa, dessa prática performativa do jogo de futebol. E, nessa medida, a sua própria existência é dependente dessa prática, desse jogo, ok? Nesse sentido, nós podemos dizer que um determinado fato, como um fato social como o impedimento, ele é um fato social no sentido construtivo da constituição dele por uma prática social específica, ok? Então, nesse sentido, é que você tem o construtivismo constitutivo. Agora a gente pode se perguntar o seguinte: essas duas explicações, elas fornecem justificação para o nosso princípio do relativismo factual? Claramente não parece que não, né? Porque vários desses fatos que a gente mencionou, inclusive esses fatos que são anteriores à nossa própria existência, à existência da sociedade humana, à constituição de uma sociedade humana, todos eles, né, todos eles não são causalmente dependentes da sociedade, né? Claramente não são, né? Como a própria fatos prévios a nós, como eu falei, ou verdades necessárias, como as verdades da lógica e da matemática, que independem inclusive da constituição a constituição ontológica do mundo, ok? Então, o construtivismo causal também não parece sustentar esse princípio do relativismo factual. E o caso do construtivismo constitutivo, muito menos, né? Porque claramente esses fatos, né, como a estrutura, por exemplo, a estrutura da água, do H2O, a estrutura físico-química do H2O, claramente é um fato e ele claramente não está submetido ou regido por normas sociais. A sua constituição ontológica não é dependente de normas sociais, né? Mesmo que todas as sociedades humanas, toda a realidade humana fosse dizimada, ainda assim a constituição da água seria H2O, né? Então, claramente, em nenhuma dessas explicações, essas explicações da relação de construção social, fornecem uma base para o princípio do relativismo factual. Então, disso a gente pode concluir o quê? Claramente, a gente pode concluir que o relativismo factual ele é uma teorização muito capenga. Ela é uma teoria filosófica capenga e, a gente poderia aqui dizer brincando, mequetrefe, né? Ela claramente não tem uma base que a sustente. Então, basicamente, é isso que a gente pode estabelecer, chegar aqui à conclusão. Então, se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida e qualquer crítica, por favor, comentem aí embaixo. Eu vou estar muito aberto aí a qualquer crítica que vocês fizerem com relação tanto ao conteúdo como em relação a áudio, vídeo, etc. Podem fazer essas críticas, me dar esse feedback que eu vou agradecer muito. Okay? Qualquer dúvida também me digam aí que eu posso tirar qualquer dúvida aí com vocês. Tanto nos comentários, então pode me chamar lá no Facebook, no chat do Facebook ou no Instagram. No Instagram eu uso menos, mas pode chamar também lá que eu de vez em quando eu olho. Ok? Então, um abraço a todos aí e até logo para vocês aí, pessoal. Curtam, compartilhem e inscrevam no canal. Um abraço.